Meus queridos irmãos, lemos com o favor de Deus Salmo 121. E levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Levantar os seus olhos. Levantar os olhos é o nosso tema desta semana, que eu desejo de todo o coração que seja de grande bênção para si. Tenha a gentileza de sentar e prepare-se para tomar algumas notas. Avançamos nós então neste estudo, tomando, como sempre fazemos, uma ligeira retrospectiva para trás. E estávamos nós a falar ontem acerca de Jacó e como ele durante 20 anos viveu a lamentar-se. E quanto mais se lamentava, e quanto mais se frustrava, e quanto mais se revoltava, mais afundada ficava a sua vida, mais preso ficava na situação, e como não havia forma nenhuma de sair de lá, o anjo do Senhor foi enviado. Deus enviou, ou seja, veio o próprio Deus em socorro dele, para livrá-lo da situação em que estava, já que não só a situação e as circunstâncias eram complexas, porque se tratava de família, e porque estava tudo misturado com família, com desentendimentos, com abusos. Mas porque de facto Jacó tinha chegado a um ponto de desespero tal que as suas palavras começavam a sair como uma maldição, repetitivas, como profecias autorrealizadas. Cada vez se afundava mais, cada vez falava mais da situação de desespero, de angústia, de tormento em que estava, e como não conseguia sair daquilo, nem sabia como fazer, Deus teve que vir trazendo-lhe revelação. Por isso, embora não estivéssemos a ouvir a conversa e saber exatamente tudo como o anjo lhe falou, o que nós sabemos em absoluto é que as coisas que aconteceram foram por instrução do anjo de Deus na sua vida. Ou seja, tudo o que aconteceu na vida dele veio por instrução de Deus. E o que ele fez é revelador das instruções que recebeu. Aquilo que lhe foi transmitido, aquilo que foi falado, não foi apenas o que está no versículo 31 do capítulo 31 do versículo 12. Levanta agora os teus olhos e vê. Não foi somente essa palavra. E como é que eu sei que não foi somente essa palavra? Por causa das coisas que Jacó fez a seguir. Ele ficou durante um período de 5 meses, até que nascessem as próximas ovelhas do novo rebanho, em substituição do anterior, um rebanho novo. Ele ficou 5 meses em frente àqueles troncos de árvores de aveleira, que a Bíblia diz que ele as renovava, tendo tirado a sua casca, continuava a colocar aquelas varas de álamo, de aveleira, de plátano, removeu a sua casca, diz no capítulo 30, versículo 37, e manteve-se a ter uma visão, a manter-se diante dos seus olhos com uma visão. O que é que nós mantemos diante dos nossos olhos? O que é que nós olhamos, o que é que nós meditamos, o que é que nós visualizamos, o que é que nós consideramos como a nova visão a alcançar, os novos alvos a realizar, as novas coisas para ser feitas. O que é que nós nos mantemos a olhar todos os dias e a declarar com a nossa palavra. É evidente que quando se trabalha em equipa, é preciso que a equipa toda colabore nisto e participe disso, e não esteja uma pessoa isolada a ser cercada às vezes de contrariedades,
caminhar no mesmo sentido, na mesma direção, e uns a puxar para trás, outros para os lados, torna-se muito difícil. Mas neste caso Jacó está sozinho com Deus, tem os anjos de Deus para o ajudar, tem o poder sobrenatural de Deus para operar o milagre, e ele está sozinho e, no entanto, as circunstâncias todas em volta vão começar a ser transformadas por causa da sua ligação ao sobrenatural de Deus. É esta ligação ao poder sobrenatural de Deus que o transformou num homem poderoso. Até aí nós vemos Jacó como um homem frustrado, derrotado, angustiado, que também usava às vezes de meios menos próprios para alcançar os seus fins, mas agora vemos-lo como um homem adulto, tranquilo, sereno, a ver a vida dele a mudar e a sentir esse poder de Deus na sua vida, das coisas que ele trata em privado com Deus e dos resultados que aparecem depois à vista, depois da sua operação em secreto com Deus. De facto, a Bíblia fala disso em Mateus no capítulo 6 e no versículo 6. Em Mateus no capítulo 6 e versículo 6, Jesus diz acerca da oração e chama a esta atitude e a esta proximidade, a esta intimidade com Deus, chama a tudo isto fazendo parte da oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Falta nesta tradução revista e atualizada, tiraram o publicamente, que, por favor, veja outra tradução aí que diga isso, porque é algo de absolutamente indispensável. Não sei como é que há gente que tem o atrevimento de retirar palavras das Escrituras por achar que são tão inteligentes e tão espertos que não faz falta nenhuma dizer que é publicamente. Claro que faz falta. Uma coisa é estar em secreto e outra coisa é estar em público. Uma coisa é estar na sua solidão e outra coisa é estar publicamente. E aqui o que diz é que a recompensa vem publicamente depois de algo que você faz secretamente. Você está sozinho a fazer alguma coisa da qual depois resulta, da qual aparece um resultado público, um resultado visível de algo que você fez no secreto ou no lugar da sua intimidade com Deus. E Jesus disse que isto faz parte da oração. Quer dizer que para nós não parecia que quando ele pôs as varas estava em oração, mas estava. Aquilo era um lugar de oração. Era um lugar de tratar com Deus em secreto, de realizar com Deus, de visualizar, de meditar, de declarar. E ele chamou a isso oração. As pessoas pensam que a oração é só estar no culto, levantar as mãos, adorar Deus ou estar sozinho de joelhos a falar com Deus e a apresentar. Não, quando você lê os seus alvos, os seus objetivos, quando você os escreve todos os dias e mantém-se a declarar a sua palavra, Deus considera esse momento um momento de oração. Quando você fala com Deus, mesmo quando ele fazia no monte, sozinho. No monte não é porque o monte tem algum lugar especial. Agora está uma moda de algumas pessoas acharem que tem que ir para o monte, é só no monte que vai ter alguma coisa especial. Jesus já resolveu esse problema. Jesus já disse em João no capítulo 4 que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é nem no monte de Gerizim, nem é nem no monte de Jerusalém, não é nem no monte da cova de Iria, nem é nem no monte do buraco ou de lado nenhum que a pessoa vai, por ser aquele lugar, não é? Por ser aquele lugar especial. Não, se fosse para o monte, então vamos para um sítio mais alto. Para estar mais perto de Deus, vamos já para a Serra da Estrela e montamos uma cabana lá e ficamos lá, no alto, que é para chegar mais depressa. A oração sobe mais rápido, porque está a 2000 metros acima
do nível do mar, portanto está mais alto de 2.000 metros, 2 quilómetros, é bastante. É bastante. Já está muito mais perto para chegar. Deus então vai ouvir mais rápido, porque a oração, isto é de uma estupidez sem limite. Jesus disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estar em espírito é estar a fazer coisas espirituais, é estar a trabalhar espiritualmente, é estar a operar espiritualmente, é estar a fazer entre você e Deus, no seu coração, estar a desenvolver uma atividade espiritual com Deus, de meditação, de visualização, da declaração da sua fé, de avançar para a frente com Deus acerca de respostas e de soluções que Deus já preparou para si e que com certeza chegam às suas mãos em nome de Jesus. Então, falávamos nós sobre isto quando também tocamos no assunto de Abraão, que eu queria, com o favor de Deus, desenvolver um pouco mais hoje. Em Gênesis, no capítulo 15, a Bíblia fala sobre isso, diz que Abraão que se estava a lamentar. E voltamos nós às lamentações. Lamentando-se e dizendo que, enfim, que é que Deus lhe haveria de dar mais. Deus fez uma afirmação, aparecendo para ele em visão e dizendo: eu sou o teu escudo, sou aquele que te protege, aquele que te guarda, sou também aquele que te abençoa, aquele que te recompensa e te abençoa. E Abraão disse: Senhor, em que me haverás de abençoar mais? Eu já estou tão abençoado, já sou um homem tão rico, mas agora com 85 anos, tudo o que me deste e tudo o que eu tenho e tudo o que multiplicaste na minha vida vai ser, já que não tenho descendência, versículo 3 e 4, vai ser para um herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer. E a isto a Bíblia diz, respondeu logo, quer dizer, Deus respondeu imediatamente e disse: não será esse o teu herdeiro. Ou seja, Deus respondeu tão rápido, ele não queria que ele continue a pensar isso. Quer que ele mude o seu pensamento, quer que ele mude a sua maneira de pensar, porque se a pessoa não mudar a sua maneira de pensar, não mudar as coisas em que pensa, não mudar aquilo que está no seu coração, não mudar os seus conceitos, não mudar aquilo que são realidades interiores que estão na sua alma, que estão aquilo em que acredita, não mudar as suas expectativas. Se não mudar as suas expectativas, não vai conseguir alcançar as respostas de Deus. Portanto, aqui a questão é: como posso eu mudar as expectativas? Como posso eu fazer isto? Então Deus tirou da sua tenda e tirou para fora e disse para ele olhar, levantar os seus olhos e olhar para as estrelas. Olha para os céus. Aqui não está diretamente a palavra levanta os teus olhos, mas é a mesma coisa. Olha, e conta as estrelas se as podes contar. E diz: assim será a tua descendência. E Abraão acreditou nesta palavra de Deus para ele e passou a pensar isto. Passou a pensar dessa forma, segundo a revelação de Deus. O seu sucesso, o meu sucesso, está em acreditar que a revelação que Deus entregou é verdadeira e vai produzir um resultado e um fruto se eu aplicar a minha fé nesta palavra. Deus criou tudo pela palavra. E quando a palavra da revelação de Deus vem ao nosso coração e nós cremos, a recebemos e a falamos, ela torna-se também em realidade. Então ele creu e isso lhe foi imputado, diz no versículo 6, como justiça. E disse mais Deus para ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E Abraão perguntou-lhe: Senhor, como saberei que a possuirei esta terra? Como é que eu hei de fazer? Qual é a minha parte? O que é que eu vou fazer para herdar, para tomar posse? Como é que eu faço? Não é só como, é como eu realizarei isso.
como acabarei eu por fazer estas coisas? O que é que eu tenho que fazer para que isto aconteça de minha parte? Porque Abraão já sabia que a nossa vida com Deus é uma aliança que funciona em parceria. Deus não vai operar as coisas todas e os milagres todos sozinho, ele do lado dele, sem a participação humana. Deus não vai fazer somente isso sem o nosso envolvimento e sem a nossa aliança. E, portanto, Abraão, sabendo isso, disse: como é que eu faço? Então, Deus fala para ele e avança um degrau mais, avança um lugar alto mais sobre a revelação e diz: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro. E ele, tomando todos estes animais, versículo 10, partiu-os ao meio e pô-los em ordem pelas metades, de frente umas de outras. Não partiu as aves e colocou-os oferecendo um sacrifício para Deus. Deus pediu um sacrifício dele. E isto remete-nos para um pensamento muito, muito, muito interessante acerca do que é que Deus nos pede para mudar. O que é que Deus nos pede para oferecer de nós próprios. O que é que Deus nos pede para dar de nós próprios. Deixe-me lembrar, em primeiro lugar, que nós estamos no Novo Testamento. E, portanto, os sacrifícios do Velho Testamento, que eram sacrifícios de animais, correspondem no Novo Testamento ao sacrifício do altar em que o animal é você. Desculpa a minha franqueza, mas você coloca-se no altar para sacrificar alguma coisa de si, ou sacrificar do seu tempo, ou sacrificar com jejum, com oração, com busca da presença de Deus, sacrificar separando-se para Deus. Separados para Deus implica um sacrifício. Porque as pessoas querem viver uma vida boa, uma vida normal, uma vida de passeio, uma vida de comer e beber, e folgar e passear. E esse é o pensamento do mundo. Tudo corre bem, está tudo bem, agora vamos passear, agora vamos aqui, agora vamos ali, agora vamos de férias, agora estamos muito bem, está tudo bem, mas você não pode fazer férias de Deus. Você não pode fazer isso. E se está numa luta e num trabalho para realizar objetivos de grande relevância para Deus e de servir Deus e de fazer uma obra de Deus com um nível mais alto, vai ter que sacrificar algumas coisas. Sacrificar até do seu descanso, para estar aqui de manhã cedo. Sacrificar alguma coisa da sua comida, fazendo algum jejum. Sacrificar. Vai sempre haver algum sacrifício. E vai ter que aprender algumas coisas que são importantes. Repara o que acontece no versículo seguinte. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres para os comer. As aves de rapina vinham para comê-los. Ou seja, o diabo quer tirá-lo desses processos, quer tirá-lo das suas rotinas de novos hábitos. Deus vai pedir de si novos hábitos. Novos hábitos, eventualmente de deitar mais cedo, para poder estar mais cedo pronto para orar. Novos hábitos de leitura, de estudo da palavra de Deus. Novos hábitos de estar concentrado sobre passos que deve dar, obedecendo à revelação de Deus, daquilo que Deus quer que você faça. Novos hábitos de meditação, novos hábitos de visualização, tomar um tempo diário para visualizar, para olhar para a frente, para as coisas que Deus quer que você se prepare para alcançar e realizar. E esses novos hábitos implicam que outros hábitos sejam deitados fora. Não deixe que o diabo venha comer, que venha tirar e que venha roubar aquilo que é o seu sacrifício para Deus. Ou seja, os frutos do seu sacrifício não podem ser roubados, nem com pecado, nem com desobediências, nem com esquecer as coisas que Deus lhe disse para fazer, nem com afastar-se ou desligar-se do poder de Deus. Você não pode fazer isso, senão deixa que as aves comam o seu sacrifício. O seu sacrifício não vai valer de muito se depois deixar que as aves venham e comam as coisas que você está, a sua dedicação, que estraguem a busca da sua presença no poder de Deus. O seu tempo de aliança com Deus é fundamental. Colocar Deus em primeiro lugar é fundamental. Só que no Novo Testamento nós temos vantagens extraordinárias sobre isto,
Nós sabemos, ainda falando sobre este assunto das aves, que a propósito destas coisas que aqui estão escritas, nós lemos em Romanos no capítulo 4, que algumas das aves que vinham para roubar estão aqui descritas. Ele diz: por pai de muitas nações te constituí, Romanos 4,17, perante Deus, no qual ele acreditou, que Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E Abraão esperou contra a esperança, quer dizer, sendo já idoso, e a Sarita também, contra todas as expectativas, ele acreditou. Então, uma das aves que vem roubar são as circunstâncias. São ou a idade, ou a falta de condições, ou a falta de ajudas, ou a falta de qualquer coisa, as coisas que faltam. Mas ele acreditou quando Deus disse: assim será a tua descendência. Outra coisa é enfraquecer na sua fé. Ele não deixou que as aves, para roubar a sua fé, viessem comer o seu sacrifício, levando em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de idade avançada, de 100 anos. Portanto, não fez caso das circunstâncias, não atentou para o seu próprio corpo. Segundo, não duvidou da promessa de Deus. Era outra coisa que o diabo quer roubar: tirar-lhe a confiança na promessa de Deus, tirar-lhe a confiança na palavra de Deus. A Bíblia diz, mas não é bem assim. Mas se pelo contrário fortalecer a sua fé, fortaleceu-se na fé dando glória a Deus. Então diz as coisas que ele teve que evitar e diz as coisas que ele praticou. Diz as coisas que ele teve que não fazer e diz as outras coisas que ele teve que fazer. E manteve-se com uma fé, manteve-se certíssimo que Deus, versículo 21, era poderoso para fazer aquilo que tinha prometido. Se a pessoa não se mantiver certíssimo que aquilo que Deus disse vai acontecer mesmo, e alimentar essa fé, mantendo-se certíssimo todos os dias de conquista, de vitória, de ter a certeza que essas coisas vão se manifestar e acontecer, então você está a pôr em risco que os seus sacrifícios que faz, a sua dedicação que faz, se não se mantiver com uma fé vigorosa e poderosa, ponha em risco a concretização dos seus sonhos e objetivos de realização com Deus. Ora, estas coisas são tratadas entre você e Deus. Estas coisas são tratadas à porta fechada. Você fortalece na presença de Deus. Fortalece nos cultos, com certeza. Mas, além disso, deve fortalecer-se a sós com Deus também, no lugar secreto, na busca da presença de Deus. E lembrando-se que há 2000 anos, o sacrifício maior de todos, o sacrifício de Jesus, abriu a porta para nos dar acesso ao sobrenatural de Deus e para ser possível Deus operar. O mesmo Deus que transformou as ovelhas negras em ovelhas esbranquiçadas, o mesmo Deus que transforma a palha em trigo, o mesmo Deus que transforma doenças em cura perfeita e maravilhosa, o mesmo Deus que transformou de leprosos doentes em homens saudáveis, o mesmo Deus que transformou homens que duvidaram, como Pedro, que disse: andei toda a noite e se lamentou e não pesquei nada. O mesmo Deus transformou e criou realidades absolutamente extraordinárias. O mesmo Deus que decide ver o que há aí para se comer e que lhe apresentaram 5 pães e 2 peixes e ele disse: é suficiente. O mesmo Deus que falou que é suficiente coisas mínimas que você faz e que parecem mínimas e que parecem insignificantes, mas que Ele pega nesse mínimo e o transforma no máximo e multiplica tudo. É o mesmo Deus que quer que você o coloque em primeiro lugar, que quer que você desenvolva novos hábitos para novas realidades. Amém? Se fizer isso, pode confiar e pode ter a certeza que a sua vitória não falhará de chegar diante dos seus olhos. Porque as coisas que os seus olhos ainda não viram, você vai ver. E as coisas que os seus ouvidos ainda não ouviram, vai ouvir. E as maravilhas que Deus lhe prometeu e que você já viu em sonhos, mas que tem que caminhar para lá,
deve manter-se pelo caminho certíssimo, no processo até à sua realização, até à sua manifestação, deve manter certíssimo que essas coisas não vão deixar de acontecer. Deus é fiel e Deus o que promete cumpre. E fazendo nós a nossa parte, Deus não pode falhar com a parte dele. Quantos recebem esta palavra? Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nossos corações, damos-te graças da tua bênção, de poder hoje levantar os nossos olhos e crer no melhor de Deus, crer nas bênçãos de Deus, crer na abundância de Deus, crer no sucesso, na cura, no livramento, na transformação e vitória que Deus prometeu na sua palavra e pôr em prática estas realizações e ser uma bênção na nossa vida para aqueles que estão conosco e ao nosso redor, fazendo uma diferença para melhor na vida de outros, em nome de Jesus.